Bem-vindo ao canal Liberty UA. Hoje conversamos com Denis Elizevich, empresário e político. Seja bem-vindo, Denis. Saudações. Por favor, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe nosso vídeo e escreva seus comentários para nós. E se você não tiver tempo para assistir nossos vídeos longos, assista aos curtos no canal Liberty TV. Inscreva-se no canal de Denis Elizevich. Denis, fale sobre o ocorrido no Centro de Recrutamento de Odessa. A internet inteira está cheia dessa informação de que hoje aconteceu uma operação especial organizada pelo SBU e pelo CORT, realizaram uma grande operação especial e, como resultado, prenderam 8 funcionários do Centro de Recrutamento e também um major da polícia. Ou seja, foi uma operação cuidadosamente planejada. O que eles queriam? Queriam mostrar como os funcionários do Centro de Recrutamento colaboram com o policial de bairro. O policial de bairro buscava pessoas com posses para o grupo especial, que procurava quem tivesse 30 mil ou 50 mil dólares. Era esse policial que localizava essas pessoas. Ele dava a informação aos funcionários do centro de recrutamento, então eles pegavam essa pessoa e ela tinha que pagar a quantia que eles pediam. Se não, mandavam para o exército para participar de ataques e diziam, você vai direto para o ataque. Essa situação talvez seja uma novidade ou talvez nem seja novidade para muitas pessoas, mas hoje ela está recebendo muita atenção e talvez isso esteja relacionado com o fato de ter ocorrido um ato de terror, um ataque terrorista em Kiev. Para que as pessoas esqueçam aquela situação, mudem o foco para algo novo, mostrando o trabalho dos órgãos de segurança de forma positiva. Por isso surgiu essa situação. O que você acha? Bem, em primeiro lugar, quero logo acalmar a todos e, infelizmente, deixar de lado todas as melhores esperanças. O que eu quero dizer para vocês? Não tenho provas, não posso comprovar o que direi, falo só minha opinião e suposições. Vejam como é. O centro de recrutamento de Odessa é o mais bandido de toda a Ucrânia. Isso todo mundo sabe. Eles começaram a agir com crueldade antes de todos. Lá a taxa é a mais alta. Lá tudo é feito da forma mais fascista possível. Vamos chamar as coisas pelos nomes. Lá mataram um garoto, se não me engano. Foi lá que aconteceu com um menino de 16 anos. Foi em Odessa, acho eu. Então, lá muitos homens foram feridos, lá mataram pessoas, foi um verdadeiro pesadelo, e de repente eles fazem uma operação tão dura. Eu vi o vídeo, uma operação especial. O SBU deu uma surra nesses caras do centro de recrutamento. Isso já acontece há anos, porque só agora eles acordaram. Acho que simplesmente pediram dinheiro para a pessoa errada. Acho que pediram dinheiro para alguém que talvez tenha ligação com o SBU, talvez algum parente de alguém, enfim, mexeram com a pessoa errada e pagaram por isso. Porque me desculpe, se tivessem matado um garoto, ou ferido uma mulher, ou matado um homem, e o SBU tivesse agido, eu diria tudo bem. Não, veja, eu também sinto uma certa satisfação quando vejo os caras do centro de recrutamento levando umas nas costelas. Isso também me traz satisfação. Mas, no geral, isso não resolve nenhum problema. Nós vimos essa operação especial, tudo bem, mas amanhã vai continuar a mesma coisa. O mesmo abuso acontece em todas as cidades da Ucrânia. Então, claro, dá para assistir, mas o nosso povo é assim mesmo. Talvez, sabe, até como uma manobra, eles mostraram isso para aliviar um pouco esse sentimento negativo. Tipo, a justiça existe em algum lugar. Olha, nós os punimos parcialmente. Reduzir a tensão social para que até uma pessoa ingênua perceba. Começaram a agir contra os funcionários do centro de recrutamento. E se depois disso vier a chamada reforma do sistema de recrutamento militar, então com certeza foi tudo planejado assim. Não estou dizendo que prenderam inocentes ou que foram punidos injustamente, eles receberam o que mereciam. Mas é exatamente assim que se deve agir contra as 95 brigadas do TCK em toda a Ucrânia. 95%. Você tem aquela sensação de que é preciso encontrar um culpado. E aí o governo não pode dizer, nós criamos o TCK, eles tiravam dinheiro das pessoas, eles nos aterrorizavam, nós somos culpados por isso, nós fizemos isso, como pudemos fazer isso? Eles não vão nos dizer isso. Precisa que alguém seja culpado, alguém seja o bode expiatório. E quem pode ser esse bode expiatório? Ou os que evitam a mobilização, mas aqui não dá para culpar as pessoas que não querem ir para a linha de frente. Então, os culpados são os TCK. Precisam ser desacreditados e culpabilizados, enquanto o governo segue para as eleições. Como apresentar isso de um jeito que soe bem? Como apresentar isso para as pessoas?
Ainda ninguém está indo para as eleições não foram anunciadas. Eu entendo do que você está falando. No final, tudo será feito dessa forma. Eles vão apontar alguns como os principais culpados, talvez mostrem alguns policiais dizendo que tudo isso foi uma conspiração. Mas vamos não esquecer quem levou a essa situação, quem deu permissão para isso. Entende, Tatiana? Se isso tivesse começado em março ou abril e só agora estivesse acontecendo tudo isso, até daria para conversar sobre. Mas isso já vem acontecendo desde 2023 e hoje já é 2026. Isso já dura 3 anos de forma tão dura? 3 anos! E por isso, bom, sabe, respondendo à sua pergunta, já posso antecipar. O que me deixa feliz? Quando alguém escreve mais ou menos o que você acabou de descrever sobre esse método, alguém faz um post sobre isso, seja onde for, em qualquer rede social, basicamente 95% dos comentários das pessoas mostram que todos entendem. Eles entendem que a maior parte disso é encenação, eles entendem onde está a enganação, eles entendem onde não é honesto, onde não é justo. Para isso, não é preciso entender de política ou ter conhecimento jurídico. A pessoa sente, estão me enganando, isso não é honesto ou correto. Nós entendemos que o engano vem de todos os lados e já sentimos, entendemos e sabemos com certeza que isso é uma enganação, mas não podemos fazer nada. Havia esperança de que depois da Páscoa Kushner e Witkoff viriam nos visitar. Se eles virão ainda é incerto. Ontem, Zelensky disse em entrevista que as visitas deles à Ucrânia e ver o que acontece aqui são mais importantes para eles do que para nós. Eles não vivem nossa situação, não precisam tanto que a guerra acabe quanto nós. É o que parece para nós, para o povo. Eles precisam saber o que ocorre aqui. Para ter um quadro objetivo, devem estar perto das pessoas, não só nos escritórios. Depois dessas palavras, ainda assim, é de se esperar a visita desses convidados à Ucrânia em breve. Você acabou de mencionar a frase de Zelensky, que isso é mais necessário para os Estados Unidos do que para nós. Foi isso que você quis dizer? Obrigada. Quero dizer que isso foi para Witkoff e Kushner. Sim, eles precisam disso. A declaração de ontem. Veja, Kushner tem um problema sério de saúde. Um diagnóstico muito sério. Uma pessoa para quem esta Ucrânia não significa nada, que tem uma vida maravilhosa, fortuna e tudo mais, está indo para Kiev, para que nós, entre outras coisas, não só por isso, não que ele seja um benfeitor, mas também para que as pessoas parem de morrer aqui. Para que o país tenha uma chance de futuro. Ele quer vir para Kiev. Тут рисуется какой-то Зеленский. Que afundou o país inteiro em sangue, em completo desordem, sofrimento e caos. Ele afirma que eles precisam mais disso. Para quem? Para o bilionário Witkoff ou Kushner pegar do Trump? Eles que precisam disso. Kushner possui um fundo de investimentos de 2 bilhões de dólares. Do que estamos falando? Há um grande interesse do Oriente Médio. É um nível completamente diferente. Mas aí um tal de Zelensky sentiu força dentro de si. Entende? E de onde vem isso, essas raízes? Quando você não se apresentava diante de Kushner, quando se apresentava diante de Putin, diante de Medvedev, diante de Yanukovych, provavelmente diante de Poroshenko, mas não tenho certeza. E agora você basicamente, provavelmente já é mais rico que Yanukovych e Poroshenko, e principalmente que Kolomoisky. Quem lhe deu uma chance agora é mais rico que Kolomoisky. Ele sente que agora chegou a sua vez, e em algum momento esses fusíveis queimaram. Ele acha que pode se comportar assim com Witkoff e Kushner. Mas se for para falar de modo geral, eu acho que isso é uma campanha direcionada para provocar o presidente Trump a sair das negociações, para depois dizer, não fui eu que saí, foi o Trump que saiu. Está vendo? Preciso dizer outra coisa. Li os comentários quando ele fez essa declaração. Bem, cerca de 60% a 70% pensam como eu. Entre 30% e 40% ainda questionam. Para que servem? Vejam o que eles e a Veranina andaram fazendo. Para que precisamos desses Kushners e Witkoffs? Quem escreve isso são rapazes jovens que por algum motivo não estão na linha de frente, entende? Ou seja, eles não querem a paz. Eles querem que outro rapaz como eles morra, enquanto eles ficam sentados em casa bancando os espertos. Enfim, essa é a tristeza, o problema. As pessoas precisam aprender a distinguir o certo do errado. Posso dizer o seguinte, a situação no Irã é muito complicada. As negociações estão prestes a colapsar neste momento. J.D. Vance, Witkoff e Kushner ainda não foram a Islamabad.
Lá tudo mudou, tudo foi refeito, circulam vários boatos. Em resumo, no último momento e nesse contexto, a nossa situação está piorando. E para Zelensky, como discutimos da última vez, eu estou te dizendo, Zelensky está sob um certo ultimato. Ou seja, se ele não anunciar agora pelo menos eleições, digamos para o outono, o prazo final, outono, vai ficar muito ruim. Ele tem um ultimato, ele tem tudo, mas por algum motivo ele precisa agir assim. Ele sente que isso lhe foi permitido, já que ele está enfraquecendo a Rússia. A Rússia não está enfraquecendo. É isso que os europeus dizem, que eles vão impor o 20º pacote de sanções. Alguns países são a favor, outros contra. Trump continua permitindo que a Rússia negocie sem sanções. Ou seja, a Rússia vai continuar enriquecendo vendendo petróleo. Eles não estão em uma situação de exaustão, por assim dizer. Então, se olharmos para o nosso governo, o que os motiva levando isso em consideração? Aqui se fala sobre a necessidade de reduzir a idade de mobilização, convocar mulheres. E se estamos em uma guerra de exaustão, a sensação é de que precisamos envolver mais pessoas e mais armas. Então somos nós que estamos nos esgotando, não eles. Mas essa linha de luta por exaustão não termina. Como eles explicam isso para nós? E nós acreditamos nisso, não dá para entender. Qualquer adulto deve entender, na Ucrânia agora restam 23 ou 24 milhões de habitantes. Antes da guerra eram 35 milhões. E na Rússia são 135 milhões de habitantes. Considerando só esse ponto de vista, ainda mais que a Rússia age como império e pensa assim, com certeza nosso povo vai acabar mais rápido. Mas aí aparece Zelensky, na Hemácias Ucrânia, dá uma entrevista e conta. E tudo isso que Putin está fazendo com a internet é porque ele pretende anunciar uma mobilização geral. E você sabe que Putin está planejando atacar os países bálticos? Não há sinal de mobilização na Rússia. Continuam comprando carne de canhão por dinheiro, como sempre. Aí o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Estônia, o ministro, diz: vocês estão prejudicando o nosso relacionamento com isso porque nossa inteligência não vê nada. E o que vemos? Zelensky viaja pelo mundo procurando onde há um pouco de fogo e leva querosene na lata e joga esse querosene. Foi para a América falar com o Trump. Sim, vocês têm um oceano, mas a Rússia vai alcançar vocês. Não deu certo, mandaram ele para aquele lugar. Foi para outro lugar, jogou querosene lá também. No Oriente Médio, vamos organizar tudo para vocês aqui. Não funcionou. Esse querosene vai para todo lugar. Países bálticos, Berlim, Paris serão bombardeados. Vocês entendem? É simplesmente uma pessoa que percebeu, definiu claramente para si mesmo: eu devo me tornar um barão armamentista e de jeito nenhum entregar o poder. Minha única chance é ser útil para eles de algum modo, não só um peso morto pedindo empréstimo para a guerra. Então ele é útil, é uma situação engraçada, sabe? Não precisamos transformar alguns personagens, infelizmente, do mundo livre em santos, como é mesmo o nome dele, Ryobke, Rebke. Robka, ele era correspondente. Informação privilegiada em cima de informação privilegiada, publicada por ele durante todos os anos da guerra. E ele continua escrevendo, inclusive ontem. Amigos, estou encerrando minha atividade jornalística, pois vou trabalhar em uma empresa germano-ucraniana de produção de drones ou armamentos. Essa é a versão alemã de Leschenko. São esses caras. Nosso povo ficava atento e acreditava. Meu Deus, o Ryobka vai contar agora. Ele com certeza sabe a verdade. Isso é tudo um sistema banal, cabeças falantes banais. Como eu disse, aqui temos o Leschenko, lá tem esse Ryobka. É tudo um golpe banal, só para ganhar dinheiro. O principal é que não se trata de paz, mas de guerra. Todos sabem que precisamos de paz. Na Europa, muitos já entenderam isso, embora não todos. Muitos na Europa cumprimentaram Zelensky e depois correram para lavar as mãos. Respondo pelo que digo, mas nem todos. Mas depois que falaram na Europa, da Bélgica, especificamente militares da Bélgica, se não me engano, foi a primeira vez que ele falou e disse que os ucranianos estão pagando parte disso por nós com a própria vida e o próprio sangue. Isso foi ouvido pelos ucranianos e isso foi ouvido pelo nosso presidente e pela Rada Suprema. Então, o que você acha que o parlamento deveria ter feito em resposta? Você está no parlamento e ouviu isso. O que fazer? Você entende? Se eu estivesse no lugar do presidente, isso teria me ofendido profundamente.
Mas o nosso presidente, na mesma entrevista a Hemácias Ucrânia, disse que, embora tenha sido desagradável, eu admito, foi desagradável. Foi desagradável ouvir, foi desagradável para os ucranianos ouvirem, mas sim, hoje nós protegemos a Europa. Isso me ofende tanto, e se eu fosse um militar na linha de frente, então, sabe, eu nem consigo dizer como eu reagiria, porque as pessoas que estão na linha de frente estão defendendo o seu próprio país. Foram à linha de frente por suas famílias e pelo país. Eu não sei como tudo está acontecendo agora, mas na verdade no começo era assim. Agora, eu acho que cada um tem seu próprio interesse. E ele faz essa declaração, mas eu, Tatiana, tenho uma opinião completamente diferente, completamente 1000 vezes mais pró-ucraniana. Não sou contra a Europa, mas não quero ser feito de bobo. Sabe, no papel de bobo, aquele que, como acontece em algumas companhias não muito boas, eles encontram um bobo e mandam ele para certas tarefas, onde ele pode se dar mal para coisas arriscadas, cujo risco ele mesmo nem percebe. Eles encontraram um assim. Sou totalmente contra colocar o povo ucraniano, nosso país, nessa situação. Negociamos e interagimos com todos, mas não como bobos. Nunca mais guerra. Passamos longe disso. Há um Putin, uma Rússia, um Lukashenko e uma Bielorrússia. Vamos sentar e conversar para que todos fiquem bem, sem se curvar ou se submeter a alguém. Isso se chama levar em conta o interesse de todos. Levar em conta todos os detalhes. E a partir disso, viver com outros critérios. Mas quando vocês, agora que eu disse isso, vão ouvir de todos os lados. Por que não está na língua deles? E lá vão queimar livros, e lá vão fazer isso, então, para que tudo isso está sendo feito? Para incitar a guerra, para alimentar o ódio nas pessoas. Para que pessoas ignorantes fiquem pensando, essa língua russa é tudo por causa dela. Ou por causa de Ana Karenina, de Tolstói. E eles culpam tudo isso. Ou seja, é um absurdo. Isso é um absurdo. Se toda a propaganda for retirada e a pessoa ficar uma semana ou mês sem isso, vai clarear a mente e talvez pensar, será hora de acabar com isso e refletir sobre a Ucrânia? Por isso, a resposta é definitiva. Falei ontem na minha transmissão ao vivo que Budanov mencionou que africanos virão para a Ucrânia. Eu tenho uma certa informação privilegiada, eu sei, isso já está a caminho, tudo já foi assinado, isso já está a caminho. Em breve os ucranianos verão africanos. Eu não sou racista, eu diria que sou antirracista. Mas eu não vou para a África, entende? Por algum motivo. Vão trazer pessoas de países do terceiro mundo, mesmo com Zelensky transformando a Ucrânia em um deles. Ainda assim, não são da civilização ocidental, enquanto nossos compatriotas estão mortos, na linha de frente ou forçados a emigrar. Como isso é possível? Como isso é possível? Respondo, é porque isso interessa a alguém. Isso não é sobre a Ucrânia, é sobre Zelensky. Somos o escudo da Europa, um tampão, e aqui vivem africanos. Vocês enlouqueceram? É muito ofensivo nessa situação e tão desagradável, terrivelmente desagradável, mesmo se considerarmos a questão do dinheiro aqui. Dizem que para cada trabalhador que vem de outro país, o empresário tem que pagar $1.000, só então ele poderá trabalhar. Por um ucraniano que vai ao centro de recrutamento militar voluntariamente, vão oferecer 500 mil hryvnias, é o partido de Poroshenko que está propondo isso. Se um ucraniano for morto na linha de frente, a família vai receber 15 milhões. Estou te dizendo, esses são os resultados finais. Ou seja, especificamente por cada trabalhador que vier, $1.000. Se a pessoa vai sozinha ao centro de recrutamento militar, são 500 mil hryvnias. E se ela não volta da linha de frente ou morre, então são 15 milhões. Por que esse valor e qual é o benefício para o Estado? Se considerarmos apenas a questão financeira, sem levar em conta o fato de que pessoas estão morrendo, embora isso seja o mais importante. Se o Estado precisa gastar tanto dinheiro para mandar os ucranianos para algum lugar e pagar tão pouco para trazer essas pessoas para cá, qual é o benefício disso? Por que precisamos pagar tanto para enviar os nossos para algum lugar? Nenhum benefício. É a primeira vez que ouço isso, mas sobre os 15 milhões, claro, eu sei. Ninguém vai pagar isso. Veja, benefício. O que é o Estado? O Estado é Zelensky, Ermak, isso é o Estado. E o país é a nossa terra e nós, o povo da Ucrânia. Por isso eles são governantes de ocasião. O objetivo deles é pegar o que conseguirem e cair fora depois que a confusão acabar.
Isso é um pouco diferente da posição de quem quer viver na Ucrânia, possuir algo na Ucrânia e assim por diante. São dois pontos de vista completamente diferentes. Os governantes de ocasião atendem a interesses externos e pessoais. Mas na imprensa, é claro, eles vão dizer que não têm medo pela Ucrânia e que passam noites sem dormir pensando nela. Isso é um grande absurdo. E enquanto a população não amadurecer, eu, pelo menos da minha parte, faço tudo para isso, a população precisa amadurecer. Eu sempre converso, você me perguntou na última entrevista, às vezes de modo um pouco rude. Sabe por quê? Porque falo como se fosse com adultos, que sabem lidar com a verdade. Eu não quero conversar com o público como se fossem bobos, ou como, sabe, uma criança que pode dizer alguma coisa, pode te tirar do sério, mas não precisa gritar, tem que ser calmo. Eu não quero isso, porque quem me assiste são, em sua maioria, pessoas adultas. Todos são maiores de 18 anos, então, com eles, é preciso conversar e chamar as coisas pelos seus nomes. Quando eu digo que é preciso levar em conta os interesses, inclusive, da terrível Rússia, não é porque eu gosto do Putin, ele é meu inimigo, mas isso é do interesse da Ucrânia. Mas o governo não consegue dialogar assim com as pessoas. E em muitas outras questões também. Sobre os africanos, quero dizer mais uma vez para vocês, esse é um perigo que é como a caixa de Pandora. Se você abrir isso para acabar com isso, bem, é preciso uma mão muito firme. E posso dizer que, muito provavelmente, as pessoas vão acabar chegando ao ponto de, já que toleram e aceitam isso, vamos acabar tendo que eleger um presidente que vai criar seu próprio análogo do ICE na Ucrânia. E é isso aí. Trazer os ucranianos de volta, oferecendo oportunidades incríveis, como não existem em nenhum outro lugar, e um ICE que vai retirar da Ucrânia aqueles que não quiserem sair voluntariamente. Claro que eu gostaria muito que tudo isso acontecesse, que a paz viesse para a Ucrânia de uma forma pacífica. Por isso, estamos considerando a vinda de Witkofa e Kushnara, que realmente ocorrerá. E sobre a verdade para adultos, a verdade real. Agora, a situação em Sumi é ameaçadora. O que dizem? O agrupamento militar de Kursk, o agrupamento ucraniano, afirma que no momento a situação está estável e sob controle. Nenhuma invasão das tropas russas foi registrada. Eles dizem em que ponto eles estão tentando atacar. Tentaram realizar ações de assalto, mas repelimos todas as tentativas. Então está sendo espalhada desinformação sobre isso. Por outro lado, dizem que são 35 quilômetros até Sumi. Ou seja, sempre nos falam nesse modo, mas quando chegamos mais perto da situação, vemos que a situação na cidade é crítica. Por que as autoridades não dizem logo a verdade? Será que tem medo de que não vamos aguentar essa verdade? Ou qual é o motivo? O fato vai ser fato de qualquer jeito, e nós vamos ver essa situação. Por que não nos informam? Em parte. Porque isso significa que uma parte da população que ainda tem dúvidas, e é uma porcentagem enorme de pessoas, teria que ouvir que realmente é melhor terminar logo, para que não haja mais tragédias. Agora é preciso vender a vitória. Você deve ter notado que desde abril começou a retórica de que estamos fornecendo drones para o mundo todo. Ele fez a sessão de fotos em vídeo com armas, mísseis e outros armamentos ao fundo. São viagens para a Europa e para o Oriente Médio. Sirski apareceu lá algumas vezes dizendo que estamos vencendo na linha de frente. Isso copia o modo de agir da Rússia. Agora precisam aumentar a potência para que os Amassa fique quieta. E estamos resistindo bem. Veja, Tatiana, o que você disse não acontecerá. Mas também não vai haver uma virada para o outro lado. De qualquer forma, algum problema vai acontecer, se não agora, mais tarde. Vou te dizer o seguinte, desde a primavera, desde maio de 2022, eu não errei nenhuma previsão sobre a Ucrânia. Eu errei só na primeira, mas não a fiz publicamente. Foi só para mim mesmo. Eu pensei que a guerra terminaria rápido, como na Geórgia. Achei que duraria 3 ou 4 semanas. Nunca imaginei que a guerra chegaria ao 5º ano. Em maio, entendi a situação e desde então só piorou. E eu te digo mais, só vai piorar. Uma reviravolta para o lado oposto é impossível. Salvar as pessoas? Agora, depois do atentado terrorista que aconteceu em Kiev, está se falando sobre a necessidade de legalizar as armas. Gostaria de saber sua opinião sobre isso. Dizem que essa pessoa que cometeu o atentado ficou 1 hora na rua e já era perigosa. Ou seja, talvez se outras pessoas tivessem armas, pessoas civis, e algumas delas reagissem mais rápido, talvez tivessem conseguido agir e a situação não teria chegado a esse ponto, por um lado. Por outro lado, quando existe tanta tensão em uma comunidade, é possível entregar armas para as pessoas dessa comunidade agora? Com certeza, é possível.
Acredito plenamente no nosso povo, essas histórias de que nosso povo é como se fosse aborígene, isso tudo é mentira. Se forem criadas leis corretas para isso, tudo vai funcionar perfeitamente. Entende? Quando eu, por exemplo, tenho um programa de reformas publicado, ou quando proponho alguma coisa, não é para o Zelensky que eu proponho, nem para essa bagunça toda. Claro, é preciso legalizar, criar uma base legal correta para isso, o melhor é pegar logo os precedentes americanos e adaptar tudo para cá. Mas isso é absolutamente necessário. Por quê? Você mesmo acabou de explicar tudo. Ele ficou 1 hora andando pela rua, e aí a polícia salvou alguém, mas acabou piorando a situação. Essa polícia só piorou as coisas. Com certeza, talvez não o matassem, mas teriam atirado e complicado sua vida. A polícia não é capaz de proteger. Lá não são as pessoas certas, sabe? Olha, agora vou acabar me perdendo. Mas aquela moça, que é policial, faz um discurso, sai com cara de pau e conta umas histórias. Aqui tem 60% de déficit, mas eu nem sou de lá. Então vocês admitem que o Estado é incapaz? Na capital de um país em guerra, quase no centro, falta policial? Que guerra é essa? Então Putin manda 2 grupos de sabotagem e faz um golpe em Kiev? Que absurdo, Tatiana! Sabe com o que eles estão ocupados? Protegendo o tráfico de drogas, centrais de golpe e outras coisas nojentas. É com isso que eu... E o número? E cadê o número? Eles estão ocupados com o dinheiro. A polícia está perto do centro de recrutamento, mas o problema é que os policiais não agiram como deveriam. Você admite que aqui pode ter havido um fator humano? Tipo, eles não agiram por causa do fator humano? Ou porque são jovens, sem experiência, ou algo assim? Então, por que os policiais fugiram do local e deixaram a criança que gritava, que dizia: "Não salvem meu pai, não me salvem, salvem meu pai"? Por que você acha que os policiais fizeram isso? Eles são idiotas. Eles são idiotas. Ela mesma diz: essa idiota não posso chamá-la de outra coisa. Ela diz: eu precisava voltar para o carro para guardar o tablet. Tatiana, você é policial, tem pessoas sangrando ao seu redor, uma criança está perdendo sangue, há mortos no chão, e você diz: eu decidi ir guardar o tablet para ele não me atrapalhar. Entende? Estava dificultando ela compreender a situação, isso é para enganar quem? Você também falou sobre o Centro de Recrutamento e Negócios. Além do Centro de Recrutamento, a polícia está junto com eles. Tudo isso, o que quero dizer é que eu não tenho o objetivo de atacar alguém especificamente. No geral, gente, este Estado não funciona. Não é para vocês, nem para nós, é para eles, para os policiais, para os chefes, para quem ganha dinheiro. Menos policiais, em algum lugar tem alguma coisinha, conseguiu dispensa da mobilização, é isso aí. Alguém foi porque gosta de praticar violência contra outros, sente-se alguém assim, sem isso não é nada, é um lixo. Só isso, os outros não vão para lá, em 99,9% dos casos, para não ofender ninguém. Tem algumas exceções, como em todo lugar. No geral, é um sistema anti-humano e anti-ucraniano que deve ser mudado pela raiz. A arma é um direito sagrado do homem livre, não de um escravo. E você diz para as pessoas: aqui está a liberdade de vocês, aqui está a arma de vocês. Não, tire isso, quero ser escravo. E responda: se o porte de armas fosse livre, Putin teria invadido? Vamos voltar atrás. Se na Ucrânia tivesse tido pelo menos uma vez um presidente decente que tivesse legalizado isso, o Putin teria invadido? Todos teriam sido mortos a tiros. Impossível haver invasão ou entrada em cidades ou assentamentos urbanos. Podiam até tomar vilas, mas nas cidades grandes, com cerca de 50 mil habitantes, seriam mortos a tiros e não conseguiriam nada. Segundo, a UTCK teria conseguido fazer essa bagunça toda? Me diga, por favor, se soubesse que havia armas. Nunca, nunca. Se tentassem, nós atiraríamos algumas vezes e tudo acabaria ali, ninguém faria isso conscientemente. Aqui está a resposta para a sua pergunta, não são minhas palavras. Ontem, durante a transmissão, peguei as estatísticas americanas, afinal, é tudo lá nos Estados Unidos. Vocês veem casos de alguém que perdeu a cabeça ou exagerou nas drogas, mas este é o país mais livre do mundo. Esse é o efeito colateral da liberdade. Mas vocês não veem quantos crimes isso conseguiu evitar. E há muitos casos em que tentam assaltar aposentados de 80 anos, a vovó pega o revólver e pronto, e quantos assaltos, mas o mais importante não é isso. Prevenção é fundamental. Nos Estados Unidos, em 90% dos casos, segundo estatísticas, nem há disparo.
Ou seja, ou ele vê que você está armado e recua, ou você atira para o alto, ou aponta a arma para ele e não atira. Apenas em 10% dos casos a arma é usada. Proprietários de armas nos Estados Unidos são os mais cumpridores da lei. A Constituição americana prevê o direito à rebelião armada. Será que Zelensky agiria assim se soubesse que, seja Yanukovych, Poroshenko ou ele próprio, considerado o pior presidente da Ucrânia, as pessoas estão armadas? Nunca! E é disso que as pessoas precisam, dessa parte da liberdade. E não estou dizendo que devemos vender armas para qualquer maluco ou para qualquer um, como se fossem doces. Não, claro que não. Saúde mental, obviamente, verificação de antecedentes, mas nada além disso. Depois disso, compra-se em lojas. Na Europa, isso também existe. Você sabe quantos atentados foram evitados e vidas salvas em Israel porque as pessoas têm armas? Veja vídeos no YouTube ou procure estatísticas para comprovar. Isso é indiscutível. E nos Estados Unidos, de década em década, o índice de crimes violentos diminui graças à posse de armas. E nos estados onde a posse é mais livre, há menos crimes violentos. Depois que a polícia se descredibilizou, pense na situação. Se os nossos militares agissem como a polícia, nos diriam: vão para a linha de frente, porque vocês precisam defender o país. Nós defendemos, nossos militares defendem, e os policiais também, que deveriam proteger suas esposas e filhos. Se nossos militares fugissem da linha de frente, imagine, os russos avançam e todos correm em direções diferentes. Claro, alguns recuam, elaboram táticas, mas se todos fugissem, seria outra coisa. Agora, nessa situação, dizem que não há rotação para nossos militares. Essa situação em que a polícia se descreditou não seria uma boa oportunidade de rotação? Substituir os militares por esses policiais, treiná-los, eles passariam pelo preparo de combate e depois voltariam às suas funções. Klimenko deu entrevista, acho que na Rádio Liberdade, e disse que não foram treinados para isso. Me diga, Tatiana, um tratorista está mais propenso a aprender a lidar com armas e as situações de adrenalina do que um policial, que pelo menos sabe atirar. Pelo menos ensinaram alguma tática e noção de que ele atuará sob adrenalina e enfrentará a violência. Claro, o policial. Mas isso, entende? É uma casta, o Ministério do Interior. É uma casta, é uma estrutura. As pessoas simplesmente subestimam tudo isso. Eu entendo, não quero comparar com a linha de frente, afinal guerra é diferente. Como você disse, lá a retirada tática. Você pode ter um comandante idiota e, usando o bom senso, decidir não cumprir ordens. Isso também ocorre na linha de frente. Com uma criança aqui não dá para dizer: meu chefe de polícia é um idiota, não vou fazer isso. É totalmente diferente. Поэтому, Por isso, o ministro do Interior deve renunciar. E em qualquer país do mundo, mesmo nos menos decentes, ele já teria renunciado há muito tempo por vontade própria, porque no mundo ocidental existe o Instituto da Reputação, é preciso de alguma forma salvar a própria imagem. Assim, na Ucrânia, eles demitiram esse Zhukov. Ontem na live eu disse: tirem print, ele será nomeado em outro lugar. Hoje, acordei e já tinha sido nomeado de novo. E foi isso. E vocês dizem: a polícia se desmoralizou. Para mim, ela sempre foi desmoralizada. Quer que eu lembre daquele caso de Vradivka? Isso foi há muito tempo, acho que ainda na época do Yanukovych. Esses casos têm muitos detalhes. Para mim, ela já está desmoralizada faz tempo. O que o Avakov fez não é reforma, é só para inglês ver. A reforma do Ministério do Interior é outra coisa. É uma polícia de verdade. Isso é possível, como as outras reformas na Ucrânia. Mas quem realmente quer isso? Quem é que quer isso? Quem precisa disso? Uma mulher falou, uma ex-ministra, não lembro exatamente quem, mas ela disse que é preciso mobilizar as mulheres. Ela disse que as mulheres precisam ser mobilizadas imediatamente, que as mulheres devem se juntar à linha de frente, só assim conseguiremos manter a linha de frente. Por algum motivo, ninguém fala sobre negociações, mas nós podemos. Manteremos a linha de frente e quando sentarmos à mesa de negociações não vai mais ser necessário. Mas Zelensky questiona: o que faremos daqui a 2 anos e meio quando Trump sair? Ele destaca que não há garantias de segurança. Antes ele dizia que estavam 90% prontos, depois disse que eram para 15 anos, que isso é pouco, que deveria ser para 20 anos. Agora ele pergunta: sem Trump, o que faremos? Então, o que acha que faremos em 2 anos? Vamos analisar. Porque isso é muito importante, ele declara. журналистки. Trump ainda vai ficar só mais 2 anos e meio e depois... Sinceramente, eu esperava tudo dele, esperava de tudo, até sobre Vitka Faikushner. Mas uma heresia dessas, me desculpe.
Amigo, no mundo todo o presidente e a nação temporários, exceto na Rússia, Bielorrússia e alguns países comunistas, ou seja, em cerca de 5 ou 6 ditaduras. Presidentes do mundo todo têm mandato limitado. Na verdade, Tatiana, eu só estou tentando aqui, procurando as palavras certas. Você disse que o Congresso está pronto para aprovar. Os Estados Unidos também afirmaram isso. Rubio até falou pessoalmente sobre a prontidão do Congresso. Sim, lá é premium, como o presidente de um país democrático, e o Congresso aprova. Segundo, o próximo presidente não será temporário? Suponha que a Câmara vença. Isso não vai acontecer, mas quem pensa assim acha que será melhor para ele. Kamala também assumirá por 4 anos. Ou qualquer outro lá, qualquer um que vencer, vai assumir por 4 anos. No melhor dos casos, por 8. Zelensky está no poder há 8 anos, sem previsão de término. Isso mostra uma pessoa completamente fora da realidade. Completamente fora da realidade. E não é porque eu quero ofendê-lo, estou apenas avaliando suas ações. E sabe o que mais me impressionou em tudo isso? A jornalista que o entrevistou apareceu no meu feed do Facebook e fez um post enorme sobre a entrevista, dizendo que ficou encantada e achou incrível. Grandes jornalistas disseram a ela que isso é um modelo de trabalho jornalístico. Lá não há nenhuma pergunta. Por que você não perguntou sobre o que ele acabou de dizer sobre o Congresso e os presidentes eleitos por tempo limitado? Nós vemos um ditador que basicamente admitiu tudo. Nessa entrevista ele tirou todas as máscaras e mostrou que é um ditador que não pretende deixar o poder de jeito nenhum. Ele tirou as máscaras, dizendo basicamente que não precisa do Trump, não precisa dos Estados Unidos e que seria melhor se vocês nos abandonassem completamente para que depois eu pudesse colocar toda a culpa em vocês e fazer o que quiser aqui. Se os Estados Unidos saírem, acabou. As pessoas precisam saber disso. Será quarentena total. Ele e seus amigos, junto com alguns da Europa, vão causar tanta bagunça que o que acontece hoje vai parecer pouco para vocês. O último freio deles são os Estados Unidos. Você ainda espera que Kofi Kushner venha, mesmo depois dessas declarações. Eles virão e continuarão as negociações de paz, e de alguma forma, de uma maneira difícil e incompreensível, nós assinaremos esse acordo de paz, ou isso não vai acontecer, afinal. No momento, eu não acredito que Kushner e Witkoff venham no próximo mês. Eu simplesmente não acredito nisso, especialmente, como você disse corretamente, depois das declarações de ontem. Eu simplesmente não vejo isso. Entende qual é o problema? Eu simplesmente não vejo isso. Eles provavelmente vão para a Rússia. Zelensky diz que não é justo. Eles vão para a Rússia, mas não vêm para a Ucrânia. E o Trump parece estar mais do lado da Rússia. Trump forneceu armas e inteligência à Ucrânia. Não há informação de que ele tenha fornecido Starlink ou armas à Rússia. Isso nunca ocorreu. Claro, isso nunca aconteceu com nenhum presidente dos Estados Unidos. No caso do Starlink, Elon Musk ajudou muito desde o início da guerra e continua ajudando agora. Além disso, as pessoas não sabem, mas os Estados Unidos ainda destinam indiretamente 2 bilhões de dólares por mês. E além disso, pelo programa Purell, armas são vendidas para a OTAN, que depois são transferidas para a Ucrânia. Ou seja, os Estados Unidos são definitivamente parceiros da Ucrânia. Mas você entende, a administração do Trump quer acabar com a guerra. Isso é fundamental. Mas para Zelensky, isso não interessa. Isso não interessa. E eu só espero, e vejo isso, que a cada dia mais ucranianos entendem quem é Zelensky e que é preciso acabar com a guerra. E todos os outros, eu nem sei como chamar isso. Como é possível justificar tudo isso? Gente, o que vocês podem fazer é se inscrever no nosso canal, compartilhar nosso vídeo, talvez seus conhecidos vejam, talvez a opinião de alguém mude, porque eu conheço muitas pessoas que reagem agressivamente àqueles que dizem que é preciso ir para negociações de paz. Realmente essas pessoas provocam agressividade. O Zelensky diz que se as tropas da OTAN ou armas não estiverem presentes no território da Ucrânia nesses 2 anos e meio, e se o Trump já não estiver mais no cargo, então nós realmente não teremos nenhuma certeza. Mas se tivéssemos tropas, se armas da OTAN estivessem posicionadas no território da Ucrânia, e se tivéssemos certeza de como os países da União Europeia iriam nos ajudar, aí seria outra conversa. Ou seja, se ele fala sobre a Estônia, que eles precisam estar preparados porque a Rússia vai atacá-los, eles não estão prontos, eles não vão conseguir se defender. Aqui, ao falar das garantias de segurança, ele questiona: se esses parceiros não ajudarem, o que faremos? Por que fatos tão contraditórios? Em questões tão importantes assim, e quando são tão contraditórias, ninguém pode intervir, nem o parlamento, nem o Tribunal Constitucional, ninguém.
Só nesta entrevista, pegamos ele 3 vezes nas coisas mais fundamentais, como você disse corretamente, nas coisas mais importantes, ele simplesmente dá depoimentos completamente diferentes. Veja, ele não apenas faz pequenos ajustes, são depoimentos totalmente diferentes, e ele faz isso de propósito, dizendo coisas impossíveis que certamente não acontecerão. Tatiana, que tropas da OTAN na Ucrânia, se Putin afirmou que, caso apareçam, serão alvos legítimos? Presença em um país europeu para ser exata. Primeiro ele falou sobre as tropas da OTAN, depois falou sobre tropas europeias. Nada disso serve, de jeito nenhum. Ele inventou uma coisa nova. Ele foi para a Europa, deu uma entrevista e disse: se a União Europeia aceitasse, se estivessem na União Europeia, hoje seriam Grã-Bretanha, Turquia, Ucrânia e Noruega. É isso. Seríamos tão fortes que Putin teria sido contido. Mas houve o Brexit na Grã-Bretanha. Sim, a Turquia tenta entrar na União Europeia, mas não foi aceita. Sobre a Noruega, não sei se tenta, nunca ouvi falar disso. Ou seja, ele tem tudo. Será que não está claro que ninguém vai querer correr esse risco? E como é que você fica aí sentado falando e se, fica especulando? Isso tudo não é sério e todas essas declarações, eu destaco para as pessoas, são todas, como posso dizer, completamente opostas à situação real. Mas foi ele quem disse isso. A única coisa que podemos esperar é que Putin faça as malas, vá embora e aí a guerra acaba. Ou seja, é mais ou menos esse o nível. É um absurdo total. Isso não vai acontecer. Ele confunde desejo com realidade. Quem quer resolver isso, não age assim. Isso é o principal. Bom, ruim, seja eu ou ele, um líder que quer acabar com a guerra não age assim. Isso é 1000%. Quero dizer para vocês, as pessoas realmente subestimam o perigo da situação em que a Ucrânia se encontra. Porque quando qualquer país é governado por uma pessoa que não está muito bem da cabeça, isso já aconteceu na história, e eu não posso dizer que isso seja normal. Tudo acaba muito mal para o Estado. Hoje teve uma transmissão com Marina Stavnichuk e ainda assim não chegamos a um consenso sobre quem e como ainda pode agir. Se o parlamento não age, se o presidente não age, então como? O povo inteiro vai ter que morrer, porque não há outra saída. Exceto por algum caminho inconstitucional, não há saída. A questão também é que todos esses anos, ou seja, agora com Trump no poder, nós dependemos dele. E depois fica a impressão, se Zelensky, e depois o que vai acontecer conosco? Parece que não podemos ser donos do nosso próprio país, ou seja, temos que necessariamente depender de alguém. Se não for o Trump, então será algum outro país. Isso significa que simplesmente Zelensky entende que haverá controle sobre o nosso país e que seremos apenas um Estado sob controle de alguém. Só que ele não quer nos dizer de quem. O que você acha sobre isso? Sim, é uma boa observação. Não só Zelensky, mas também Poroshenko e todos que querem entrar na política pensam assim. Você percebeu que só eu falo sobre algum sucesso da Ucrânia, sobre o fato de que nós realmente podemos fazer alguma coisa. E todos dizem, precisamos de ajuda ali, precisamos daquilo lá e só então tudo vai acontecer. Isso não funciona assim. Que as pessoas reflitam sobre o que ele disse. Por que o presidente diz que a Europa ou os Estados Unidos devem sustentar um exército de 800 mil? E a Ucrânia, onde entra nisso? Onde ela é mencionada? Onde está o sucesso da Ucrânia? Eu não estou dizendo que isso necessariamente vai ser um sucesso, mas é preciso pelo menos tentar. O povo precisa ver que fizemos tudo o que podíamos. Mas, poxa, é muito difícil, estamos em uma situação ruim, mas estamos no caminho certo. Com erros, pode não dar certo rapidamente. Isso é o mais importante. Existe uma perspectiva. E agora, qual é a perspectiva? Você entende que isso, na verdade, não é um Estado soberano. Se você depende de tudo, então como isso é definido? Amanhã fecham a torneira e pronto, acabou tudo de uma vez só. Que soberania existe aqui? Que soberania existe se o FMI dita condições para liberar empréstimo e você só consegue pagar dívidas anteriores assim? Que soberania é essa se você pega 90 bilhões emprestados que vão voltar para eles, nos dão sucata e ainda lucram? Já citei o exemplo do carro financiado. Ou seja, isso tudo é um completo absurdo. E entendam, se a Ucrânia fosse realmente um lixo, que já não tem salvação, nós ainda poderíamos fazer muita coisa. Para isso, precisamos de parceiros certos, claro, com a ajuda de parceiros, não estou dizendo o contrário, mas de forma que sejamos úteis para eles e que isso seja uma espécie de aliança, enfim, do jeito que Israel agiu.
Por que Javier Milei vem da Argentina para Israel? Eles estabelecem voos diretos, trocam tecnologias, fazem acordos, apertam as mãos, se abraçam e os povos ficam mais próximos, tornam-se aliados. Por que não podemos agir assim? Por que não conseguimos fazer reformas? Nenhum presidente falou em economizar ou cortar gastos, só em ampliar. Pessoal, não há oposição política na Ucrânia. Estão todos unidos. E Poroshenko quer simplesmente ir para a Europa, porque lá tem orçamentos, ele vai se aproveitar desses orçamentos, ele sabe como lidar com eles, e no meio da confusão ele vai fazer o que quiser. É isso, tudo isso é utopia. Utopia. Sobre o Poroshenko, quero enfatizar que falamos sobre o pacote de motivação, sobre o fato de que se um homem vai para o centro de recrutamento, ele receberá 500 mil. Isso é uma iniciativa, não é um fato. É uma iniciativa. Foi a Yujanina quem falou sobre isso. Yujanina falou sobre isso. Ela contou que o centro de recrutamento militar funciona de forma horrível. É preciso mudar a abordagem e essas opções, e lá vão pagar 100 mil então, e 200 mil depois, ou seja, as pessoas, isso é uma iniciativa, quero enfatizar isso. Como chegamos ao ponto de que os impostos para os empreendedores individuais estão temporariamente em pausa por enquanto? Como chegamos ao ponto de proporem a implementação, se antes disseram que era exigência, depois afirmaram que era exigência do nosso governo? Agora eles estão temporariamente suspensos. De quem é o mérito por isso, por assim dizer? Metade foi mérito meu, para ser honesto, metade foi mérito meu. Dorotich afirma que ele e Timoshenko foram responsáveis, mas isso não é verdade, pois ninguém acredita neles, especialmente em Timoshenko, que também não tem alcance nas redes sociais. E eu contei aquelas transmissões, aqueles vídeos onde falei sobre isso, aqueles Reels, aqueles TikToks, tudo isso junto chegou a quase 1 milhão de visualizações. E praticamente tudo isso veio da Ucrânia. Por isso, eles perceberam não só o que foi dito, mas também como foi feito. Eles entendem que, se implementarem isso, o que vai acontecer depois? Não será mais 1 milhão, mas 10 milhões de visualizações. Eles só vão aumentar minha audiência, que vai me apoiar. Ficaram com medo, os outros também fizeram algo, dou metade do crédito. Mas o mais assustador não é isso. Primeiro, como eu disse corretamente, isso está em pausa, não foi cancelado. E em segundo lugar, vou dar minha previsão para vocês. Acho que eles não vão implementar isso, mas vão implementar outra coisa. Assim como o Zhukov, o policial. Isso é um fracasso. Me demiti e amanhã terei outro cargo igualmente importante. Aqui é igual. Isso é horrível. Não se pode sufocar pequenos negócios com IVA, mas vamos propor outra solução. E assim, eu acredito vai acontecer. Falam que devemos buscar alternativas, mas onde? Não é como se desse para arrancar dinheiro de árvore. É preciso achar de onde tirar esse recurso. Isso significa que alguém precisa ganhar esse dinheiro, que haja alguma circulação, e só então será possível pagar esses impostos. Eu não sei. Então quais são as alternativas? Não vejo outra forma do Estado obter dinheiro das pessoas além dos impostos, a não ser a força, como pelos centros de recrutamento militar. Eu não sei. A população não tem poder de compra. As pessoas estão indo embora ou morrendo, como mostram as estatísticas. E entende, Tatiana? Se você está com saldo negativo, se tudo está ruim, então você começa a pensar em talvez, primeiro, revisar seus próprios gastos. Eu enfatizo. Infelizmente, toda vez é preciso fazer um trabalho de esclarecimento, porque as pessoas não entendem o quanto os custos estão inflados na Ucrânia. E por que eles estão inflados? Não é por haver idiotas que não entendem, mas porque esse é o sustento deles. Quanto mais canais onde eles podem se aproveitar, em todos os níveis, desde o menor até o maior peixe, mais isso funciona. Todo o resto é enganação, isso gera inflação, e é um pesadelo total. E é para o exército que temos que doar, e não ficar dizendo que não temos suprimento próprio. Tudo foi comprovado com números, e pode ser conferido por qualquer um. Por isso, é preciso insistir na redução dos gastos do governo, na diminuição da influência do Estado na vida do cidadão. E os impostos? Reduzir impostos estimula negócios. Mas por que não fazem isso? Os africanos não vêm para fazer negócios. Os africanos virão para atender grandes e médios negócios que vão se adaptar de qualquer jeito, vão entrar no gabinete certo. Isso tudo não leva a nenhum sucesso, não leva a sucesso algum. Esse não era o objetivo. Podemos prever isso, impedir que essas pessoas entrem aqui? Porque nós, por exemplo, na Europa, entendemos quais são as consequências disso.
E se vierem pessoas desses países para cá, muitas vezes elas têm algum tipo de, talvez, histórico criminal, ou se não for criminal, pelo menos são pessoas bastante conflituosas. Como podemos prever isso, evitar que isso aconteça? Aqueles que estão no poder dizem, alguém que esteve aqui conosco até comentou que antigamente na Alemanha recebiam as pessoas que vinham trabalhar com flores. Nós precisamos preservar o nosso país. O que fazer? Primeiro, acabar com a guerra, não importa como. Ou seja, se você está se perguntando o que uma pessoa pode fazer, quem fala dessas coisas e explica de forma categórica por que é contra isso, compartilhe esses vídeos se ouvir alguém falando contra isso. Compartilhem, escrevam comentários, inscrevam-se. Tudo isso realmente funciona. E com os FOPs, isso foi comprovado. Sem sua audiência, compartilhamento e indignação dos FOPs, esse imposto teria sido implementado. Não pensem o contrário. Eu explico mais uma vez, pela 100ª vez. Tudo isso é lançado, depois eles fazem medições, eles ficam sentados olhando os números. Qual é a reação negativa? Se isso chega a certo ponto, eles percebem que estariam assinando sua sentença de morte e não farão isso, pois a política e manter a própria bunda na cadeira com a pasta deles ainda importam. Eles serão trazidos. Isso eu já estou dizendo como um fato. Eles serão trazidos e depois será preciso escolher o presidente certo. A guerra vai acabar e será preciso escolher o presidente certo. Entende, Tatiana? Se trouxerem 100 mil, resolveremos essa questão mais ou menos. Mas se trouxerem 1 milhão, e vão trazer 1 milhão ao longo de alguns anos, acredito que em 2 anos, então nesse caso, só o AIS pode ajudar mesmo, mas esse AIS precisa ser lançado por algum presidente. E não é assim, entende? Não é só uma questão de reunir e levar eles embora, mas quem vai trabalhar? É preciso trazer os ucranianos de volta para casa. Isso é uma tarefa muito difícil. Mas quão difícil? Não precisa de grandes soluções aqui. Tudo está claro. Segurança, as principais condições para a prosperidade, para a autorrealização. Liberdade. Ou seja, a pessoa precisa ouvir algo fora, que na Ucrânia estão lhe oferecendo algo que o faça largar tudo e ir para lá, ou ao menos considerar isso. E quando te dizem que seu filho vai montar drones desde o jardim de infância, que africanos vão andar pelas ruas, que a polícia vai te matar, que a polícia vai fugir, e o Putin continua na PD. E vamos aumentar os impostos, aqui nunca vai ter nada, o exército tem 800 mil em tempos de paz, então vão fugir. Eu realmente não sei. Já que você mencionou isso, reflitam. Todos que assistem, inclusive você, Tatiana. E se as coisas seguirem assim e amanhã abrirem as fronteiras? Você consegue imaginar quantos milhões vão embora? Eu acho que uns 5 milhões em um ano, talvez até em meio ano. Se só entre os jovens de 18 a 22 anos, em 3 meses saíram 700 mil, ou em 4 meses, então eu acho que 5 milhões em meio ano, ou 9 meses, ou até em um ano, de qualquer jeito, vão embora. 1.100 vão voltar, 200 lá, ou pessoas como eu, ou aqueles que não conseguiram algo lá, ou por nostalgia, enfim, tem muitos motivos familiares, mas esses números nem se comparam. E esse fluxo vai embora e vai continuar fugindo, e depois ainda vai vir a decepção. Entende qual que é o problema? Aqueles que hoje escrevem sobre a língua, sobre essas besteiras, daqui a um ano vão se decepcionar de novo e vão embora, ou pelo menos vão tentar. E o que vemos? Os ucranianos indo para lá e para cá, trabalhando no exterior, enquanto a nossa terra é habitada por outras pessoas. Como é que isso pode ser permitido? Como é que isso pode ser permitido? Muitos ainda não entendem o que significa permitir a entrada. Como você disse, quem está na Europa sabe o impacto de receber alguém que cresceu completamente fora da civilização e que não entende nada do que está acontecendo. Sim, está tudo tão ruim, eu já cansei de falar para todo mundo sobre inteligência artificial, porque eu sei que estamos à beira de uma revolução tecnológica que a humanidade ainda não viu. E nós vamos cavar batata com os africanos, entende? Esse é todo o problema. Gente, a situação é essa, como vocês ouvem e veem, nós coletamos as informações que podemos e as fornecemos para vocês analisarem, compartilharem e divulgarem. Se você nos deixar um comentário, vamos agradecer muito. Se você enviar este vídeo para um amigo, também agradecemos muito por isso. Por favor, inscreva-se no canal de Denis Yelisevich na Liberty TV, assista nossos vídeos em pequenos trechos na Liberty UA. Muito obrigada por estarem conosco, até a próxima. Obrigado.